Bom, gente, vamos lá então para o contexto histórico do surgimento da sociologia propriamente dito. Seguinte, cara, a gente tem que focar em dois aspectos, tá? Para que a gente entenda a sociologia como uma ciência produzida lá no século XIX, no contexto da Europa Ocidental, a gente tem que pensar dois aspectos. Primeiro, uma ciência, enquanto fenômeno social, ela precisa ser necessária. Então as pessoas precisam sentir a necessidade de se criar uma ciência que explicasse a sociedade. E um segundo ponto, essa ciência ela precisa ser possível. Porque nem tudo, se a gente pensar na nossa vida, né, velho, nem tudo que é necessário é possível. Tá? Então eu preciso desses dois aspectos, tranquilo? Dois, necessidade e possibilidade. Se essas duas coisas não ocorrerem simultaneamente, ao mesmo tempo, os fenômenos não acontecem. Vamos pensar, por exemplo, sei lá, mano, o Palmeiras. O Palmeiras ele tem a necessidade de ser campeão do mundo. Isso é uma necessidade. O palmeirense ele é zoado em qualquer lugar que ele vai. Palmeiras não tem mundial, tal. Então o Palmeiras tem a necessidade. Agora, por que o Palmeiras não é campeão do mundo? Porque falta a segunda parte, que é a possibilidade. Então precisa ser possível Palmeiras ser campeão do mundo. E é possível o Palmeiras ser campeão do mundo? Nunca será. Então, por isso que o Palmeiras não é campeão do mundo. Com a sociologia é a mesma coisa. A sociologia existe porque se a gente voltar no contexto histórico do século XIX, ela foi necessária e ela foi possível. Tranquilo? Bom, para ilustrar isso, a gente podia usar algum filme, podia usar, sei lá, alguma coisa que retratasse o período. Eu escolhi o jogo Assassin's Creed Syndicate, que se passa na Inglaterra, século XIX, no período de consolidação do capitalismo. E se a gente entrar um pouco nesse jogo, a gente percebe como que se deu o contexto e qual era a necessidade e a possibilidade da sociologia. Marca esse vídeo aí, cara, porque é uma boa justificativa para você ficar jogando videogame aí na quarentena. Firmeza? Vamos lá então pro jogo. Eu vou parando aqui e vou comentando algumas questões. Senhor Starrick. Eu disse pra não me perturbar! Começa aqui, né? Já vou parar aqui porque essa é a Londres do século XIX. É o período da Revolução Industrial. Vocês podem observar aí, né? As chaminés das fábricas. O capitalismo se consolida no século XIX. É um processo histórico que se inicia lá com as grandes navegações, o processo de acumulação de capital, as transformações que vão ocorrendo do ponto de vista econômico e que desemboca, especialmente na Inglaterra, na construção de um setor produtivo, que é a indústria, responsável pela produção das suas próprias mercadorias. Então o capitalismo se consolida aqui. Vale lembrar que uma das questões mais importantes para a gente pensar por que a sociologia foi necessária é justamente essa arquitetura nova das cidades. O ambiente urbano que passa a tomar conta da Inglaterra e, por conseguinte, de toda a Europa Ocidental. Esse ambiente urbano é um ambiente muito hostil. Um visual feio, né, cara? Poluído. Acumulado, tudo muito junto. Então você vai sentindo aqui, cara, como que viver nesse período, né, nesses locais aqui, era algo que causava um desconforto muito grande. Por isso que a gente tem que pensar a necessidade de uma ciência que explique a sociedade. Por quê? Porque você tem vários problemas sociais acontecendo nesse período que incomodavam as pessoas. Bora lá, então. O que temos aqui? O bando completo de Crawford Starrick. 7 peças, cada uma controlando os pilares da sociedade de Londres. Rupert Ferris regula as indústrias com resistência de aço e punho de ferro. Cale a boca dele! Resistência de aço e punho de ferro, né? Esse é o típico burguês industrial do século XIX.
no contexto de superexploração do trabalho. A vida do trabalhador é uma vida muito difícil nessa era vitoriana. Você tem uma expectativa de vida, cara, do trabalhador, do operário inglês, que talvez não passasse aí os 30 anos. É uma vida muito complicada, altas jornadas de trabalho, a ausência completa de direitos sociais. Então você não tem direito a salário mínimo, a carga horária, absolutamente nada. Tanto que o gordão aqui ele vai falar, né, ó, quer ver? Cale a boca dele e conserte a máquina! Cala a boca dele e conserte a máquina, né, o industrial explorador. Esse é a típica relação entre capital e trabalho. Você tem uma ausência completa de leis trabalhistas, uma classe trabalhadora muito numerosa que sai do campo e vai para a cidade, e você tem um verdadeiro barril de pólvora, né? Os protestos, as manifestações, as lutas de classes acontecendo a todo momento na Europa nesse período. O grau de exploração era tão grande que os trabalhadores começam a reagir, a organizar a revolta e a reivindicar os seus direitos. Pearl Hathaway, dona de todos os transportes de Londres, o tráfego da cidade natal. Novamente, né, a magnata gananciosa. Né? O capital se desenvolve, então, tanto no setor produtivo, né, do sujeito que apareceu agora, quanto no setor de circulação. O capital ele é produção, circulação e troca. A Pearl Hathaway aí é a magnata gananciosa do setor de transportes. As mercadorias que são produzidas precisam ser transportadas. E conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, ele vai se desenvolvendo, né, por meio da exploração dos trabalhadores. Palma da sua mão. David Brewster e Dr. Elliotson impulsionam a ciência e a medicina sem se importar com os períodos. Aqui é uma coisa bacana, né? Porque assim, além da necessidade de você entender por que a sociedade estava com aqueles problemas sociais, urbanização desenfreada, superexploração do trabalho, protestos, greves, manifestações, uma cidade cheia, poluída, densa, uma vida muito complicada que faz com que as pessoas sintam a necessidade de entender por que aquilo estava acontecendo naquele momento. Por isso a necessidade de sociologia no século XIX. E aí agora, esse novo personagem aqui demonstra um outro lado, que é a questão da possibilidade. Porque uma coisa é eu ter a necessidade. Tenho a necessidade de explicar a sociedade. Mas se eu não tenho as ferramentas, essa necessidade vai ficar por água abaixo. E o século XIX é o século, cara, do cientificismo. É o século da ciência. É a figura aqui do médico que faz experimentos. Lembrando que é o século do Frankenstein. A grande história do homem que tenta superar a Deus na criação. Então é um século de experiências científicas fantásticas. Então, vejam, é o século do cientificismo. Então, se eu tenho a necessidade de explicar a sociedade, eu vou recorrer a que conhecimento? Ao conhecimento científico, porque é o conhecimento que predomina como a grande moda intelectual do período. E não só uma questão de moda, né, se a gente pode pensar assim, né, o médico e o cientista maluco, né, esse século XIX, essas figuras são recorrentes, cara, mas uma questão prática também, porque não é só, se a gente pensar, o médico aqui, que desenvolve a ciência, a própria indústria, se a gente voltar aqui na indústria, né, essas máquinas que vocês estão vendo, isso aqui é resultado do desenvolvimento técnico e científico. O século XIX ele mostra que aquelas especulações filosóficas que venham sendo gestadas desde o período do Renascimento se concretizam na prática aqui. O que a gente observa aqui é o que? É física, é matemática. O funcionamento de uma indústria, cara, é uma coisa fodida. E com o desenvolvimento tanto da física e principalmente da química, que possibilita
a manipulação de elementos da natureza e na criação de novos produtos, o século XIX ele prova no chão da fábrica que o conhecimento científico ele tem a sua validade. Por isso que quando você tem um problema de ordem social, você vai recorrer ao quê? Você vai recorrer, obviamente, à ciência. Então, estou com um problema social, a ciência está dando resposta na indústria, a ciência está dando resposta na medicina, a ciência está dando resposta na biologia. Eu vou procurar o quê? Uma ciência da sociedade. Aí eu caso as duas coisas, tá ligado? Caso a questão da necessidade, porque isso aqui traz muitos problemas, né? E trago também a questão da possibilidade. A possibilidade de uma ciência que entendesse essa sociedade caótica do período. Né? Situações de exploração, situações, figuras que vão aparecendo e que vão criando um contexto caótico de acumulação de capital, de desenvolvimento técnico-científico, e a necessidade e a possibilidade da sociologia vão aparecendo no contexto histórico do século XIX. O capitalismo se desenvolve as massas para crescer suas riquezas. E finalmente... E duas figuras aparecem, né? Acho que é importante falar aqui dessas duas figuras, né? Porque o banqueiro, né? Então o capital, né? O capitalismo se desenvolve na sua forma mais pura e inicia-se aí o processo de financiarização do capital, e o nosso grande político corrupto. E o que é o político corrupto na sociedade capitalista? É o político que atende aos interesses das classes economicamente dominantes. Se você jogar o jogo, você vai perceber que essa figura é central. E aí segue o enredo do jogo. Finalmente, Maxwell Roof, a mente criminosa de Londres. Que é o gangster traíra. Libertar as futuras de uma cidade governada por templários. Vamos, então? Sim. Veja o que Starrick fez com essa cidade. Libertaremos Londres. Londres, ó, é legal essas imagens, né? Lembra, mas isso aqui parece o meu bairro, né? Parece uma periferia da cidade, parece uma favela do Brasil, mas é justamente isso. Londres é isso no período. Quando a gente fala que é um contexto complicado, cara, a gente está falando de uma cidade que cresce de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de saneamento básico. Significa que isso aqui, ó, que você vai ver, que se você entrar no jogo em alguns becos, cara, você vai perceber que tem muito cocô e xixi, porque as pessoas jogavam tudo pela janelinha aqui, ó. E conforme você joga aqui as suas necessidades, cara, você aumenta o grau de doenças, de epidemias, de pestes, enfim. A gente vivia um contexto extremamente complicado nesse período, tá? Então, jogar o Assassin's Creed eu acho legal porque te joga dentro do contexto do século XIX. Quando a gente estiver falando do Karl Marx, eu volto nesse jogo aqui, cara, e a gente vai fazer as missões lá com o Karl Marx que aparecem nesse jogo. Então, para finalizar, retomando, não se esqueçam, são dois elementos fundamentais para a gente pensar o contexto histórico do surgimento da sociologia: necessidade e possibilidade. A necessidade vem dos problemas sociais que ocorrem nesse período. Então você tem uma sociedade de classes, uma sociedade onde os conflitos aparecem, de superexploração, o que tornava a vida insuportável. Isso aqui tudo é poluição, cara, que você está vendo aqui. Então era insuportável você viver em Londres, em Paris, em Berlim, sem você ter a necessidade de explicar o porquê. E aí a possibilidade vem com o quê? Com o desenvolvimento técnico-científico. Porque isso aqui é uma obra, do desenvolvimento técnico-científico. A Europa do 19, a locomotiva que aparece a todo momento, é a expressão máxima dos cálculos da física, da química, e que expressam, então, esse cientificismo que tornou a sociologia possível. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Tranquilo? E a gente se vê na próxima. Um abraço.